Obrigado. Bom, já são 7h32, né? Tem apenas 6 alunos na aula dos 25. A nossa agenda de hoje, nós vamos abordar o reconhecimento de receitas de operações de crédito com o cartão de crédito. Mas antes de a gente entrar neste assunto, a gente vai falar sobre a aula passada. Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem em virtude da minha ausência no final, né? E fazer uma breve recapitulação e conferir lá os lançamentos do crédito direto ao consumidor. E também tratar de algumas questões que foram colocadas pelos alunos, que foi uma das atividades solicitadas, uma pergunta dissertativa sobre o cheque especial e sobre o CDC. Então, antes da gente começar a falar de cartão de crédito, a gente vai finalizar, e se tiver alguma dúvida, vocês também coloquem, sobre os dois assuntos anteriores, que foram o cheque especial e o CDC. Então, na aula passada, eu fiz uma breve explanação do que é o cheque especial, explicando essa linha de crédito, por que ela é uma linha de crédito importante, mas também é uma linha de crédito preocupante. E eu percebi que muitas questões que foram enviadas pelos alunos tratam dos juros que são cobrados sobre o cheque especial. Então, realmente é um problema que a gente tem que abordar, tá? Depois que eu falei do cheque especial, as condições do cheque especial, como é que ele funciona, a gente foi até o CDC, que eu fiz algumas explicações, e percebi que algumas pessoas estão confundindo, conforme as perguntas, né, a linha de crédito. Existe uma diferença fundamental entre CDC e cheque especial. O primeiro, cheque especial, é um empréstimo. O CDC é um financiamento. São contratos diferentes com objetivos diferentes. O cheque especial, ele é rotativo. Você utiliza, cobre, vai e volta, como a gente fez no modelo de exemplo. O CDC é um crédito fixo. Ele tem lá um valor definido e ele normalmente é pago em parcelas, que podem chegar até 60 meses. Outra coisa é que ele, como ele é definido, ele diz para que serve a destinação. Os juros são fixados previamente no contrato, e no cheque especial eles são variáveis, mudam todo dia em função da demanda e do mercado. Por exemplo, hoje, o nosso Banco Central, inadvertidamente, ou irresponsavelmente, ou criminosamente, aumentou a taxa de juros básica da economia para 3,5%. O que o governo está dizendo? Eu pago mais juros para quem me emprestar. É isso que o governo está dizendo. Ao mesmo tempo, estou aumentando a despesa de juros para rolar a dívida ou para conseguir mais crédito para financiar os seus gastos. Tudo isso no momento em que a economia está numa retração, muita gente desempregada, muitos negócios quebraram, fecharam, né? Ao invés de pensar em soluções, e pensar conjuntamente, pensar socialmente, a única preocupação desse ministro da Economia, esse criminoso, tá, é com a situação dos investidores institucionais, aqueles que recebem juros. Não há outra preocupação além dessa. Sob, logicamente, o argumento de que o país precisa de credibilidade
que o país precisa remunerar os seus investidores para manter as suas contas e evitar a emissão de moeda e um disparo da inflação. São argumentos convincentes, sem dúvida. Mas, neste momento, deveria se pensar em outras soluções, como, por exemplo, o Biden nos Estados Unidos lançou lá um pacote de endividamento do Estado, mas um endividamento securitizado. Ou seja, olha, eu vou emprestar para todo mundo, vou criar um título de crédito, com taxa de juros quase zero. Você pode não pagar se a coisa piorar. Ele fala claramente isso. Né? E jogou no mercado alguns bilhões de dólares para atender a demanda de restaurantes, hotéis, área de serviços vinculada a esse tipo de comércio, para não só garantir emprego, mas para garantir a retomada agora que eles já conseguiram alcançar 50% da população vacinada. Então, eles já estão abrindo um monte de atividades, eventos, permitindo já que as pessoas participem, que as pessoas possam sair de casa e reativar a economia. Lógico, foi todo um foco, né, diferente do nosso aqui. E, curiosamente, gente, eles utilizaram como requisito, como necessidade, para que você seja habilitado a este crédito, a essa linha de crédito perdoável, se você não conseguir pagar, só se você provar quanto você perdeu de receita através do seu contador. Se o contador não assinar, não colocar lá as informações reais, verdadeiras, você não consegue se habilitar à linha de crédito. É mais ou menos assim. Tudo bem, eu reconheço que eu preciso ajudar as empresas, mas as empresas são safadas também, né? Aqui, como no Brasil, milhões de pessoas foram sacar lá o saque emergencial sem ter direito. Então, sabendo disso, vamos fazer de uma forma que haja uma certa fiscalização ou um certo direcionamento verdadeiro, justo. Como é que eu faço isso? Quem é que tem credibilidade para dizer que a tua empresa perdeu receitas num valor X, num nível X? O dono vai querer dizer que perdeu muito mais do que realmente perdeu. Então, quem é que pode reduzir este problema? Então, ele falou claramente, os contadores vão lá e dizem que aquela empresa perdeu 100 mil dólares de receitas durante a pandemia. Portanto, o governo, acreditando nisso, vai dar 100 mil dólares para ele pagar em 5 anos, com uma taxa de juros merreca, com uma carência de 1 ano, e ainda fala, se a coisa piorar, se você não conseguir por causa da economia não vai crescer, quem vai dizer isso é o contador, você não precisa pagar. Eu vou usar uma espécie de seguro, como é feito no Brasil, por exemplo, para os empréstimos rurais. Você empresta o dinheiro para o produtor rural, que está sujeito a intempéries na natureza, e essas intempéries podem acabar com a colheita. Então, ele não vai ter condição de pagar os empréstimos que ele toma para produzir alimentos. E aí, você executa? Não, você tem lá o Proagro, você tem lá o seguro, para evitar esse tipo de problema, senão a gente perderia, né, os nossos alimentos, os nossos produtores de alimento. Então, veja, existem várias soluções. É uma questão de escolha política, é uma questão de escolha social, escolha econômica, ver o sistema como um todo, ver tudo que está sendo integrado e priorizar, né? A quem que eu vou priorizar agora? Eu vou priorizar então, o investidor, aquele que empresta dinheiro para o Estado, que compra títulos públicos? É uma escolha adequada com as pessoas que estão lá. Talvez se fossem outros, teriam outro tipo de preocupação. Tá? Então, é só para vocês verem como é que isso vai impactar. Amanhã, a taxa de juros vai subir.
Porque se o governo pagar mais juros, então eu vou emprestar para o governo, não vou emprestar para a empresa. Ah, mas a empresa vai ter que fazer o quê, então, para conseguir empréstimo? Vai ter que aumentar o pagamento de juros. Isso vai repercutir em toda a economia. Então, a taxa de juros das linhas de crédito, financiamento e investimento, e principalmente cheque especial, vão dar um pulo, vão dar um salto, vão ficar mais caras. E eu vi que muitas pessoas perguntaram, mas olha, eu estou pagando juros no, no limite do cheque especial, eu queria, qual é a solução? Então, a gente vai conversar sobre essas soluções possíveis na gestão financeira, na educação financeira, porque eu percebi que os alunos têm uma demanda muito forte por educação financeira, pelo teor das perguntas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que abordar. Não só pensando na pessoa, você, pessoa física, não, estou pensando no contador. Porque o contador, ele é um elemento de suporte ao processo decisório. Então, ele tem que estar embasado, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter informação, ele tem que estar atualizado. Então, são questões que estão vinculadas ao papel do contador, enquanto que ele for um agente que multiplica conhecimento, que assessora o processo decisório. Então, a gente pode, evidentemente, abordar algumas dessas questões. A gente falou lá do CDC, temos os dois exemplos, né? Os maiores problemas do CDC com relação à taxa de juros, ao IOF, né? A possibilidade de parcelamento, tá? E se houver inadimplência, os bens que são eventualmente objetos de financiamento, como por exemplo um veículo, né? Eles estão alienados fiduciariamente e isso facilita a retomada desse bem para execução do contrato. Então, foi colocado ali uma operação de CDC de 50 mil dentro do Excel, né, para vocês fazerem os lançamentos contábeis. Tá? Então, vou abrir agora a planilha que que eu mandei para vocês, coloquei. Alguns já responderam. E essa mesma planilha, gente, ela vai ser atualizada com os outros produtos, com os outros serviços, com mais lançamentos, tá? Nós vamos ver lá o leasing, nós vamos ver as estimativas de perdas com os créditos de liquidação duvidosa, como é que se estrutura o balancete e o balanço de uma instituição financeira, que eu já abordei lá atrás, mas eu vou abordar de novo. Por exemplo, hoje a gente vai olhar o balanço de uma administradora de cartão de crédito, tanto uma vinculada ao banco, como uma vinculada a uma loja. Tá? E entender esses dois conceitos e ver como é que são feitas as contabilizações das operações com cartão de crédito. Na aula passada, eu deixei essa planilha com algumas informações, tá, para a contabilização do cheque especial. Então, eu só vou dar alguns esclarecimentos aqui com relação ao cheque especial, porque eu vi que alguns têm algumas dúvidas com relação a esta linha de crédito. Então, aqui eu estou simulando uma operação de um limite de crédito que é rotativo, ele aumenta e diminui na medida em que a pessoa utiliza ou não utiliza o limite que foi disponibilizado para ela. Então, aqui eu dei um exemplo em que uma empresa, tá, tem um limite de crédito de 50 mil reais, é um contrato assinado pelos representantes legais junto à empresa, depois que é feito uma análise de crédito, ou seja, essa empresa tem capacidade de pagamento desta linha de crédito, por isso é que o banco concede. Verifica todos os 5 Cs lá do crédito, né? E defere o limite. Deferir o limite, faz a contratação,
as condições estão claras, todas elas estão muito claras, a empresa aceita as condições, pensando, logicamente, na gestão do seu capital de giro, da sua tesouraria. Então, está pré-fixada uma taxa de 8%. E essa taxa vai variando. Tem uma cláusula que diz, olha, essa taxa varia em função do mercado, conforme não sei o quê. Tem um monte de informações lá que fala, é vinculada ao CDI, é vinculada ao INPC, é o diabo a quatro. E o banco tem autonomia para alterar esse tipo de taxa, avisando previamente o cliente. Quando vocês forem trabalhar com gestão financeira, vocês têm que lembrar que a transparência da gestão financeira é fundamental para ela manter a reputação. É fundamental para ela ter marca, credibilidade. Então, isso é fundamental. Quando vocês pegam um extrato bancário, tem que estar lá escrito qual é a taxa de juros que está sendo praticada e a taxa de juros efetiva, a 7. Tem que estar lá. Então, isso é um dos cuidados que as instituições financeiras têm por norma, por exigência do Banco Central. Então, eu simulei aqui, foi aberto o limite de crédito, e a conta do sujeito tem lá 20 mil reais de saldo. É o saldo do dinheiro dele. Por isso que o saldo é credor, o banco deve para ele. E aí ele começa a sacar, faz um saque de 15, pode ser uma TED, pode ser um pagamento, pode ser uma transferência, né? O saldo baixa para 5 mil. Em seguida, 2 dias depois, ele emite um cheque para pagamento de uma conta e utiliza 3 mil reais. Veja, a partir daqui ele começa a dever para o banco, o saldo está devedor. Né? E neste momento, o banco vai começar a cobrar juros. Então, a taxa de juros é 30%, é 8%, a fórmula está aqui, dos 30%, que vocês devem ter observado. Tá? Emprestou, tem que pagar IOF, o IOF diário para pessoa jurídica 0,041, e o IOF adicional. Eu já estou calculando aqui quanto é que ele vai pagar para mim de juros e do IOF. E eu tenho que dar essa informação para ele todo dia, tá? O que está acumulando lá no extrato. Né? E aqui do lado, eu coloquei hamburguês. O que é o hamburguês? Vamos só olhar lá para trás a questão da contabilidade, de matemática financeira. O método hamburguês é um método que multiplica os saldos devedores pelos dias. Tá? Então, ele vai se acumulando, os números de dias, ele vai aumentando esses valores base. Ele vai aumentando. Para quê? Esse número vai ser o número que vai ser utilizado para colocar a taxa de juros. Ou, como eu estou fazendo aqui, diariamente calculando os juros pela utilização. No dia 25 de janeiro, entra lá uma cobrança, ou ele faz um depósito, ele volta a ter saldo devedor. Ele não está devendo mais para o banco. Então, não tem mais juros, não tem mais IOF, e encerrou aqui a contagem do hamburguês. Tá? E aí, passa-se alguns dias, no dia 27 de janeiro, ele faz outro saque, outro pagamento, e fica saldo devedor 6 mil reais. Os juros calculados dessa data, IOF, e o método hamburguês acumula o saldo que estava acumulado, 24, com mais os 6 mil, agora passou a 30 mil, o saldo cálculo de base dos juros. E aí, ele foi mantendo esse saldo devedor, portanto, ele vai encerrar o mês devendo para o banco 6 mil reais, automaticamente, no último dia do mês, o banco calcula os juros, reconhece os juros na sua contabilidade, mensura esses juros para evidenciar no seu balancete do dia 31 de janeiro. Ele vai fazer tudo isso, o método hamburguês continua aqui sendo somado, os saldos devedores, e aí vocês podem ver qual que é o cálculo, que é semelhante a este aqui. Eu pego esse 54, tá? E vou utilizar ele na aplicação dos juros. Então, essa é a ficha gráfica, que é obrigatória ser mantida em sistemas paralelos dentro das instituições financeiras. E aí a gente partiu para contabilização. Então, tudo que está nessa ficha gráfica está sendo representado aqui. O dinheiro que o cliente depositou, entrou na caixa, devo, deposito dinheiro na conta do cliente, né? Emitiu
o quê? Um cheque. O cheque foi dado para um outro banco e veio lá pela compensação, certo? Quer dizer o seguinte, eu tiro o dinheiro da conta dele e reconheço que eu devo para um outro banco, através do sistema de compensação. Então, eu estou com um novo passivo, só que agora é um passivo que, no dia seguinte, ele é encerrado, quando eu transfiro os recursos a partir da Clean House, que nós vimos lá atrás, lá na outra disciplina, que é aquela que faz os fechamentos, compensam os valores. Você me deve, eu te devo, eu te devo, você me deve, e fecha pelo saldo. Então, isso, logicamente, é um passivo que é liquidado no dia seguinte. Tá? Então, foi a compensação do cheque no dia 16. Aí, ele tem uma outra emissão de um outro cheque, na mesma situação, veio pela compensação, debitou na conta, estou devendo para a comp. Quando começou o saldo devedor. Ora, o saldo devedor, não admite-se que uma conta passiva tenha saldo devedor. Esse é um problema contábil, né? É uma regra contábil. Então, imediatamente, esse saldo devedor tem que ser reconhecido num ativo realizável de curto prazo específico, dizendo pelo nome, pelo título da conta, do que se trata. Então, dentro do 1.6120, nós temos, então, empréstimo, cheque especial à pessoa jurídica. E a conta, quando eu credito ela em 3.000, significa que eu zerei ela. O saldo no passivo dessa conta é zero. Agora eu tenho um saldo devedor no meu ativo. É lógico, esse lançamento indica o que está sendo feito. Cobrir o saldo devedor da conta do cliente. Tá? Porque ele tem um limite de crédito pré-aprovado, crédito rotativo, chamado cheque especial. Aí alguns alunos fizeram uma pergunta, qual é a diferença de saldo devedor para adiantamento a depositante? E por que a taxa de juros é diferente entre o saldo devedor do cheque especial e o adiantamento a depositante? Bom, digamos que o limite do sujeito é 50 mil, mas ele emitiu um cheque, pagou uma conta e deu 51 mil. Ele está usando R$ 1.000 acima do limite. Ele não devia. E o banco pode devolver o cheque, pode não aceitar esse saldo acima dos 50 mil. Normalmente, os bancos, conhecendo o histórico do cliente, ele aceita que o cliente fique devendo além dos 50 mil mais R$ 1.000. Mas como é que é esse R$ 1.000? Ele não é um cheque especial. Não. Ele é um adiantamento que o banco está fazendo por sua conta e risco ao cliente de R$ 1.000. E aí, essa configuração de adiantamento a depositante é algo totalmente inesperado. Será que o banco tem dinheiro para te emprestar, além do que ele estava prevendo, 50 mil? E ele, então, é obrigado a captar mais recursos do mercado, imediatamente. Ele vai lá pedir para outro banco emprestado, para cobrir você. E qual a taxa de juros que ele vai pagar? Uma taxa de juros que você vai buscar no mercado para cobrir no dia é muito mais cara do que uma taxa de juros programada, prévia, negociada, simples. E, ao mesmo tempo, o banco pensa assim, eu estou correndo mais riscos. Quem corre risco, paga prêmio, né? Então, a taxa de juros aumenta ainda mais. O spread do banco é muito maior. Então, ele vai cobrar uma taxa de juros maior do que a do cheque especial, que já foi combinada previamente. Então, quem utiliza, eventualmente, um adiantamento ao depositante, tá, está tendo um impacto financeiro muito alto. Um impacto que é justamente essa cobrança adicional de juros pelo risco, por uma captação maior que o banco tem que fazer. Então, cheque especial é combinado, não é caro. Adiantamento a depositante não é combinado, então vai ser muito mais caro. Essa é uma das questões que foram colocadas lá. Tá? Aí o cliente tem lá
uma cobrança, e o cliente dele paga, e o banco, através de outro banco, recebe o dinheiro pela compensação. Então, o dinheiro entra na conta desse cliente. Eu credito a conta dele e debito o sistema de compensação. Então, vejam, eu tanto tenho os cheques e outros papéis recebidos, como eu tenho recebimentos. E os bancos fecham essas contas, verificam só o saldo e vão fazendo as suas compensações entre eles, através de uma clean house, que é a câmara de compensação, é tudo eletrônico hoje. Essa câmara de compensação é controlada pelo Banco Central e quem executa é o Banco do Brasil. Tem lá um convênio para fazer isso. Agora, existem outros sistemas que não passam mais pelo controle do Banco do Brasil, são diretamente ao Banco Central, no caso, o Pix. Tá? É um sistema do Banco Central, gigantesco sistema, para dar agilidade na transferência de recursos dentro da economia. Então, entrou dinheiro, logicamente que vai diminuir o saldo devedor, né? E se uma vez que não tem saldo devedor, o que acontece? Amortiza, diminui o cheque especial. Veja, eu tinha reconhecido no dia 17 de janeiro essa utilização de 3 mil. Como agora ele tem dinheiro em conta, automaticamente, como ele tem dinheiro em conta, o que eu vou fazer? Liquidar esse cheque especial. Então, eu fiz uma amortização, não tem mais saldo devedor, não incide mais juros. Tá? No dia 27, tá? Ele também emite mais um cheque ou faz um pagamento, a mesma situação, e vai ocorrer o quê? Utilização do saldo devedor novamente. Então, fica devedor em 6 mil, o que acontece? Eu reconheço lá no meu ativo circulante uma linha de créditos, dentro da linha de empréstimos, cheque especial pessoa jurídica, e cobre-se a conta dele. No dia 31 de janeiro, o que acontece aqui? Regime de competência. Então, todos os juros que estão calculados até o dia 31 de janeiro pelo sistema, têm que ser reconhecidos no sistema, tem que ir para o balancete, tem que ter uma variação patrimonial. Eu vou receber, normalmente eu cobro no último dia ou no dia seguinte, depende do banco. Cada banco tem lá uma cláusula. Então, a gente tem que reconhecer aqui quais foram as receitas de juros sobre esse cheque especial. Quanto é que foram os juros? Então, é só para vocês olharem aqui em cima, quanto que foi de juros durante o mês de janeiro? R$ 144. Então, esse lançamento aqui, simples, vendas de cheque especial, R$ 144. Ao mesmo tempo, como eu emprestei dinheiro, o governo quer a parte dele, o IOF. Então, eu vou cobrar do cliente também o IOF. Eu vou fazer isso pelo regime de caixa ou pelo regime de competência? Então, como manda a contabilidade nossa, regime de competência. Esse IOF eu só vou pagar no mês seguinte para o governo, para a Receita Federal. Tá? Mas eu tenho que reconhecer neste mês que um cliente usou o cheque especial e deve, ele, cliente, me deve o IOF. Então, eu tenho que ir lá e verificar qual é o IOF calculado sobre os empréstimos. Então, eu tenho um IOF, outro segundo IOF, que totaliza 2501. E por que eu debitei a conta do cheque especial? Porque eu tenho que receber isso do meu cliente, para depois recolher para o governo. Então, eu estou aqui, reconhecendo, eu não estou pagando. Aqui também, por que aumentou o saldo devedor do cheque especial com os juros? Porque eu estou reconhecendo, aumentando o meu ativo, consequentemente aumentando o meu patrimônio líquido.
E, finalmente, no dia 1 de fevereiro, o cliente deve ter saldo. O que vai acontecer? Eu vou cobrar aquilo que estava combinado com ele. Quanto que eu combinei com ele? 8% taxa de juros. Você me deve 144. Então, vai ter um lançamento de R$ 144. E se ele não tivesse saldo? Se tivesse zerado, só tivesse utilizando todo o limite de cheque especial. Esses R$ 144 seriam caracterizados como adiantamento a depositante com uma taxa de juros muito mais alta. Por isso é que vira uma bola de neve e as pessoas depois têm dificuldade para honrar esse aumento de despesas. Tá? E cobra-se também o IOF. Alguns bancos, quando o sujeito não tem o cheque especial, ele não cobra o IOF. Alguns. Mas não é regra. Ele deveria sim cobrar, porque tomou empréstimo, deve, acabou, tem que pagar. Tá? Então, esses são os lançamentos básicos com relação ao cheque especial. E aí eu pedi para fazer o CDC. Né? Então, o que é o CDC? Né? É uma linha chamada financiamento, não é rotativo. Essas coisas que vocês têm que perceber na nossa classificação. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui de que o banco deferiu um crédito direto ao consumidor para uma empresa fazer uma compra, ou, sei lá, às vezes pode ser até um capital de giro que ela pode estar utilizando. Tá? Tem que ter uma finalidade, tem que estar escrito no contrato. Se é para comprar, por exemplo, um veículo, que a empresa, uma máquina, que vai ficar alienado fiduciariamente ao contrato, né, o que acontece? Essa taxa de juros é muito menor do que outras linhas de crédito, porque tem garantia. E principalmente porque, como ela é uma linha de longo prazo, o cliente sabe quanto tem que pagar, é feita uma análise de crédito, uma análise de capacidade de pagamento, então o risco dela é menor. Isso também influencia a taxa de juros. Por isso é que existem vantagens e desvantagens que tem que ser analisada pelo gestor. O banco disponibiliza N linhas de crédito. Ele está pensando em quê? Em ganhar receitas. Então, ele tem essa possibilidade de fazer isso. Só que, para ele conseguir esse dinheiro, esses 50 mil, esperar 24 meses para receber, ele tem um problema de captação de recursos. Por isso que eu pedi para vocês irem olhar qual é a fonte de recursos do CDC, qual é a principal fonte de recursos do CDC dentro do balanço da PV, da financeira PV. Todo mundo respondeu corretamente, quase todo mundo, respondeu corretamente que eram letras financeiras. Tá? Só que tem um detalhe. Letras financeiras pós-fixadas. Ou seja, quem compra a letra financeira, que é uma indexação para ter uma rentabilidade mais certa, adequada à inflação futura, que eu não sei quanto que vai ser. Então, é pós-fixado. E o desgraçado do empréstimo, todo mundo quer o quê? Pré-fixado. Então, não quer saber quanto quer pagar, não quer correr o risco dessa prestação ser aumentada ao longo do prazo, do período. E o banco fica numa sinuca de bico. Tá? Tem solução? Tem. Os bancos trabalham com troca de posições, troca de taxas de juros, operações swap, compra de contratos de DI futuro para ir trocando a taxa de juros, transformando a taxa de juros pós em taxa pré, assim como os papéis pré que ele tem aqui, ele transforma em pós, através de derivativos, de operações de hedge em bolsa. Então, essa é uma área interessante para desenvolvimento, que provavelmente vocês devem ter dentro de contabilidade avançada em instrumentos financeiros, né, de lá o CPC 48, que mudou também agora recentemente. Tá? Então, essa é uma das questões. Alguns alunos não entenderam o que eu tinha pedido. Tá? Para ele prestar dinheiro, ele precisa ter captado dinheiro.
Então, era para ver no balanço onde é que o banco buscou recurso, certo? Então, a resposta correta dessa questão era letras financeiras, pós-fixadas. Era a maioria da fonte de recursos que a BV Financeira consegue colocar. Uma letra financeira, o valor dela, o valor mínimo dela, é R$ 150 mil. Existem letras financeiras de 1 milhão, letras financeiras de 5 milhões. O que é uma letra financeira? É um instrumento, é um contrato firmado entre pessoas físicas e jurídicas, em que há compromissos. Eu empresto, você me deve, quanto você me pague, quando você me pague, que garantias estão ali. Isso é um contrato. Então, a letra financeira é como uma promessa. Vou te pagar no futuro. O banco faz isso, ele emite uma letra financeira e coloca no mercado. Olha, eu preciso de R$ 1 milhão por 2 anos. Você me empresta? Então, os investidores institucionais, os grandes investidores, eles precisam gerenciar suas carteiras de papéis. Eles têm milhões de clientes. Ao comprar esses papéis, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para os clientes dele, olha, eu tenho 1 milhão que eu peguei lá do banco, é uma taxa de juros, eu te pago para vocês 9,5. Vocês concordam? Concordamos. Então, você entra num fundo de investimento. Você indiretamente compra uma letra financeira. Não só uma letra financeira privada de uma financeira, como você compra letras financeiras do Tesouro Nacional e outros inúmeros papéis do mercado. Então, a financeira faz a captação de recursos no mercado através dessas letras financeiras. Uma empresa que faz leasing utiliza um outro papel. O banco, para fazer desconto de títulos, ele utiliza recursos do depósito à vista ou de depósitos a prazo. São papéis que são negociados no mercado. Então, uma pergunta que apareceu ali. Como é que o banco arruma dinheiro para poder fazer os empréstimos dele? É a captação, que eu vou abordar em umas próximas aulas, como é que é feito isso. Só relembrando o que a gente viu na outra disciplina. Os instrumentos financeiros para captação de recursos são diversos. Eles podem ter taxas pré ou taxa pós, da mesma forma que quando eu empresto, eu posso ter taxa pré ou taxa pós. E os prazos, os mais variados possíveis. Então, o banco tem sempre problema de descasamento de taxa e tem problema de descasamento de prazo. E ele tem que gerenciar isso. A gestão de tesouraria do banco é muito complexa. Mas é uma área absurdamente de muita oportunidade. Tá? Então, nesse exercício, eu quero que vocês percebam aí como é que a gente calculou os juros pré-fixados, 2% ao mês, um prazo de 24 meses, 2 anos, né? Aí, quem quiser depois olhar lá, está lá, ó, a fórmula que é utilizada, a função que é utilizada para calcular o valor das prestações. Como é que eu chego, então? Quanto que é realmente os juros? Quanto que eu vou receber de juros nos 12 primeiros meses, nos 12 segundos meses, né, para completar os 24? O cálculo do IOF, que é um pouco mais complexo, tá? Porque eu tenho que fazer o cálculo do saldo devedor da operação ao longo de todo o período. É sobre o saldo devedor que a gente paga o IOF. Então, o IOF vai sendo calculado aqui. Tanto o adicional, quanto o IOF diário. Então, eu vou sempre calculando quantos dias vai faltar, o que está faltando. E vai sempre ser dessa forma aqui. Falta 60, falta 90, e vai aumentando. Então, o total de cada uma das parcelas me deu lá 768, 75 e 190 de adicional.
Os juros estão discriminados, mês a mês, a parcela do principal e os juros, para a gente poder fazer a contabilização. Então, eu sei que ele me deve por essa operação, por isso que eu estou dizendo, lá atrás, uma das desvantagens do CDC, o IOF, é uma paulada o IOF no CDC. Agora, se você for pegar um empréstimo de 24 meses numa outra linha de crédito, e aí você tem que estudar, existem linhas de crédito que não têm IOF. Você tem que estar com essa preocupação, como gestor, conhecendo isso. Existem papéis no mercado que não têm IOF. Isso, logicamente, barateia o custo final dessa operação. Então, foi montada a ficha gráfica e, a partir dessa ficha gráfica, a gente fazer os lançamentos que eu pedi para vocês. Tá? Então, no dia 1, quando eu libero o dinheiro para o cliente, tá? Vejam, é financiamentos, tá? Uma linha de crédito de financiamentos, ok? E aqui eu coloco CP, curto prazo, e aqui embaixo eu coloco LP. É o mesmo número de conta, mas o número de conta tem aquelas subcontas, subtítulos para fazer essa diferenciação. Eu não quis abrir aqui mais contas. E o dinheiro entra na conta do cliente. Separei 25 por 25, porque uma parte vai ser paga, liquidada até o dia 31 de dezembro. A segunda parte, os outros 12 meses, é no outro ano. Então, eu faço essa segregação. Ao verificar os juros que eu vou receber, eu vou, então, aumentar o saldo devedor do curto prazo, aumentar o saldo devedor do longo prazo, mas as rendas estão a apropriar, coerente com financiamento, pela metade de cada um. Eu facilitei o empréstimo, as datas do empréstimo, justamente para não ter que fazer muito cálculo. Porque se fosse 36, 48, fosse no meio do ano, você teria que fazer esse levantamento aqui, dos juros e dos valores, uma outra coluna de acumulado, outra coluna de acumulado aqui. Aí você teria a ideia de quanto que é até o 31 de dezembro, até o outro ano, até o outro ano, e fazendo essas segregações. Outros sistemas bancários fazem isso automaticamente. Aqui eu só estou mostrando qual que é a metodologia e por que tem que ser feito. Passou-se, liberou-se o dinheiro, né, para ele, eu já sei quanto que ele vai pagar de IOF, eu já cobro o IOF dele. A maioria das financeiras, a maioria, financia o IOF. Ele pega esse valor aqui e junta com a liberação dos recursos. E, lógico, quando ele faz isso, ele faz um vezes um, vezes um, vezes um, e aumenta também o IOF final, porque eu financiei de novo o IOF. É uma juros sobre juros, tá, alíquota sobre alíquota. Normalmente, as financeiras fazem isso para dizer para o cliente, ó, você quer 50 mil? Tudo bem. Então, a prestação não vai ser aquela que está ali em cima, ela vai ser com o IOF. E os clientes normalmente aceitam isso para não ter que ficar negociando. Mas o certo é pagar o IOF antecipadamente, como manda a lei. Tomou o empréstimo, pague para o governo. O governo quer receber. E se eu falar para o governo, não, eu não quero pagar o IOF agora. Quero pagar o IOF junto com as minhas prestações, porque aí eu sei quanto que eu estou devendo. Porque no meio do caminho eu não posso liquidar esse empréstimo. Pode. E aí, você vai me devolver o IOF? Não, não vou. Ah, então não. Então eu vou pagar mensalmente o IOF. Alguns bancos fazem isso. Recolhem o IOF como está aqui em cima. Ó. Do jeito calculado aqui, ó, 2 mais 7 total, e vai fazendo essa transferência para o governo mês a mês. Eu acho muito mais justa. Muito mais justa. Então, mas isso é discutível. Como eu não quero fazer isso mês a mês, então eu peguei esse lançamento, que poderia ser mês a mês, por aqueles valores, eu fiz de uma vez aqui para simplificar o exercício. Tá? Cobra-se uma tarifa, normalmente, todas as liberações de crédito cobram-se tarifas. Tá? No final do mês, regime de competência, o que eu tenho que fazer?
reconhecer a renda e oferecer a tributação. Então, quanto que é os juros do primeiro mês? 508, conforme está lá em cima na tabela. 508,39 por mês. No dia 1, conforme combinado, eu tenho que pagar a primeira parcela. Debita a conta dele, credita a conta de financiamento do curto prazo. Isso aqui tem que estar lembrado, não pode ter erro, certo? Nos meses seguintes, vai ser sempre esse tipo de lançamento aqui. Era só isso que era para a gente fazer e entender a contabilização de receitas, o reconhecimento de receitas, dentro de um CDC. O CDC pode ser pós-fixado. Não é fácil fazer essa operação, porque quem deve não quer esse risco das prestações irem aumentando ao sabor da taxa de juros do mercado. Mas existem. Nós tivemos problemas sérios no passado, em que muitos bancos captaram recursos no exterior. Ao captar recursos no exterior, eu estou devendo em dólar. E aí, os caras inventaram de fazer o CDC vinculado à variação cambial. Ou seja, a taxa, a prestação iria variar ao longo do financiamento de acordo com a variação da cambial. Aí nós tivemos uma max desvalorização e as prestações simplesmente duplicaram. Como é que a pessoa ia pagar? Lógico que não pagar. O meu irmão entrou numa dessa, ele financiou um carro, né, com essa variação cambial. E, quando teve a desvalorização, literalmente a prestação era impagável. Certo? Aí ele foi chegar no banco e falou, olha, está aqui o carro, eu estou devolvendo o carro porque eu não vou conseguir pagar. Assim como ele, milhares de pessoas. O que os bancos fizeram? Tiveram que renegociar todas essas prestações. Todas. Tá, vamos fechar vou te dar mais 20 meses para você pagar e você me paga em real fixo. Vão-se os dedos, vão-se os anéis, ficam os dedos. Esse foi o raciocínio que muitos bancos tiveram que fazer para não perder. O que o banco ia fazer com os carros? Revender para quem? Né? Então, numa crise como nós passamos, essa solução foi dada. Então, por causa disso, as pessoas têm o pé atrás com relação a posso fixar uma dívida. Mas se ela fosse, eventualmente, os mesmos cálculos que estão aqui em cima, taxas de juros definidas, o que aconteceria é que haveria um indexador para atualizar o valor dessa prestação. Consequentemente, é uma renda de juros adicional em relação a uma combinada anteriormente. E todo mês, o banco faria o quê? Atualizaria a dívida pela atualização do indexador, pode ser um IPCA, pode ser uma variação cambial, pode ser um IGPM. Ele atualizaria essa dívida, atualizaria o saldo devedor, consequentemente, pelo número de prestações restantes, ele teria um valor de prestação um pouco maior. Ele só reconheceria como receita a diferença que está sendo recebida. Então, essa é um dos problemas que a gente tem dentro da contabilidade para fazer essas atualizações. Hoje, os sistemas fazem automático. É a única diferença. Isso aqui seria uma base de cálculo para uma atualização mediante o uso de um indexador, e o valor seria um pouquinho maior, ou talvez até mais, né? E estariam atualizados. Só que aí também, nesse aumento, vai impactar o IOF. Paga a diferença. Você está me devendo mais, o empréstimo é maior, então o IOF também aumenta. Por isso que as pessoas fogem dessas operações. Veja, eu tenho uma demanda de crédito pré-fixada. Só que do outro lado, o investidor, aquele que tem dinheiro, quer aplicar no banco, quer pós-fixado. Esse é um drama.
E o banco tem que conciliar esse descasamento aí. Tá? A mesma coisa é a situação das dívidas. Né? Você quer ter uma dívida administrável, né? Você quer ter condições de verificar sua capacidade de pagamento para fazer a gestão. Então, você sempre quer ter os valores pelo custo histórico, pelo custo amortizado, pelo aquilo que foi combinado. E as mudanças que forem necessárias serem reconhecidas de acordo com alguns padrões, com alguns procedimentos. E aí a gente entra num abacaxi, tá? Que é o reconhecimento de instrumentos financeiros, que é o CPC lá, 48. Eu vou só dar uma abordada aqui na hora que eu estiver falando de cartão de crédito. Tá? Mas são questões que são importantes para desenvolvimento da contabilidade aplicada aqui, não como algo que sempre tem que ser decorado, não. Vocês têm que saber que isso existe. Só isso. Tá? Então, era isso que a gente tinha que falar da aula passada. Vamos encerrar a aula passada e vamos para a aula de hoje. A gente vai falar, gente, de operação de crédito, cartões de crédito. Tá? Só que, em essência, o cartão de crédito não é uma operação de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento. E as pessoas confundem isso. Não é uma linha de crédito. É um meio de pagamento. Não existe financiamento. O dinheiro não é entregue para o cliente. Tá? O que quer dizer é o seguinte: você pode pagar até um determinado valor, você pode comprar até um determinado valor. Quem realmente está financiando a sua compra a prazo é a loja. A loja só está dando um prazo para pagamento, para receber, da administradora de cartões que vai receber de você. Então, pelo amor de Deus, cartão de crédito é uma operação, é uma prestação de serviço. Ah, mas as pessoas devem para o cartão de crédito. Não. As pessoas devem para um banco, para uma financeira. Ela pode emprestar dinheiro. A administradora de cartão de crédito não pode emprestar dinheiro. Senão estaria criando. Essa seria uma instituição bancária. Não é. Então, essa é uma das coisas primárias que, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam. Tá? É um meio de pagamento. Tá? Então, o que ele é? Ele é uma credencial, ele é uma referência. Quem tem o cartão de crédito foi analisado, foi pesquisado. Tá? Afirma-se com a posse do cartão de crédito que ele é dono de caráter, que ele é dono de capacidade de pagamento. Ele tem credibilidade. Ou seja, então eu vou na loja, eu não tenho dinheiro, preciso comprar alguma coisa, a loja vê que você é portador de um cartão, passa o cartão aqui, eu sei que a administradora do seu cartão vai me pagar, então você pode levar a mercadoria. Vendi à vista. Ah, mas o banco só vai me pagar daqui a 30 dias. Eu, portador do cartão, só vou pagar para o banco, emissor do cartão, para a emissão do cartão, daqui a um certo tempo, em função do dia que eu combinei que eu ia pagar, que é o dia do vencimento da fatura do cartão. Vejam, é uma solução de crédito para a venda do comerciante sem ter o dinheiro, só isso, mais nada. Daí vem o problema de que você não consegue pagar a tua fatura. Você errou a tua conta. E aí você vai passar a ficar devedor da administradora do cartão. Ela vai fazer o quê? Banco, vem cá. Ele aqui não vai me pagar. E aí? Não, está aqui o limite de crédito, está liquidada a fatura, está devendo para mim agora. É isso que acontece. O tomador de crédito,
portador do cartão, ele autorizou, quando fez a negociação, de que se ele não tivesse capacidade de pagamento, automaticamente ele ia ser financiado. Agora, o banco sabe quanto? O banco sabe quando? Não. Consequentemente, a taxa de juros vai lá para cima, porque o banco é obrigado a captar recursos no mercado para fazer a cobertura desse empréstimo que não estava previsto. Talvez estatisticamente tenha, mas é por isso que acontece. E em virtude do não pagamento, nós estamos falando de uma inadimplência velada. Ora, se há uma inadimplência, há risco. Tem que se pagar o prêmio do risco. Então, a taxa de juros do cartão de crédito é o dobro, é o triplo de um cheque especial. Porque ela tem maior risco. Esse é o problema do cartão de crédito. Mas ele é incentivado, porque dá muito dinheiro para os bancos. Use. Depois a gente negocia. A gente negocia. Eu vou te cobrar mais juros ainda. Você vai ficar com o nome sujo, se não quer ficar com o nome sujo, você vai pagar. E assim você é obrigado a pagar. Para não ficar com o nome sujo. Eu quero limpar o meu nome. Feirão Serasa. Você vai pagar no mínimo, o capital que você usou e mais alguma coisa. Então, os bancos não vão perder. Eles não vão ganhar muito, vão ganhar menos, mas não vão perder. Por isso que a taxa de juros é alta. Né? Cartão de crédito, então, é um referencial. Por isso que ele é formalizado num cartãozinho de plástico, né? Que está lá todas as suas características, todos os seus dados, que autoriza você a acessar um sistema de pagamentos, né, através de uma senha, e aí, automaticamente, você está lá avisando para o administrador, estou comprando uma mercadoria aqui, avisando a administradora quem é a empresa que está vendendo, pague-se a ela quando você combinar, por minha conta, depois eu te pago. Pronto. Realizamos uma operação. Então, é preciso ter algumas características de segurança, né? Então, o cartão de crédito tem que ser revestido de muita segurança. Mas ele é essencialmente isso, gente. É um instrumento que facilita o meio de pagamento, que estimula o consumo, que estimula as vendas das empresas, principalmente as empresas varejistas. Tá? Para entender esse mecanismo, a gente tem que pensar sempre assim, alguém assume o risco. Quem é que assume o risco? É a administradora do cartão. Mediante uma análise de risco. De quem? Qualquer um não. De um cliente bancário. De um cliente comprador. Alguém que eu tenha alguma confiança que vai pagar. Que vai fazer a compra e vai pagar. Essa é a essência do cartão de crédito. Tá? Nós temos vários tipos de cartão de crédito. Vou falar aqui do básico, tá? Mas existem os especiais, tá? Que são cartões que vinculam outros produtos e serviços nele. Então, os cartões aqui, eu posso dar para a pessoa física, posso dar para a pessoa jurídica, tá? Quando for pessoa jurídica, como existe um usuário, né? A pessoa jurídica, como o próprio nome diz, ela é intangível, né? Mas existem responsáveis. Uma pessoa física. Então, o cartão da pessoa jurídica tem que ter o nome de quem utiliza ele. Certo? O nome da empresa e o nome do usuário do cartão. E aí, logicamente, muitas empresas fazem isso, pedem a emissão de cartões aos bancos, às administradoras, para que os funcionários tenham uma facilidade, né, em viagens, por exemplo, ou na realização de pequenas despesas. Consegue rapidamente, sem precisar de muita burocracia, fazer compras de reposição, de manutenção, é um táxi, é um transporte, tá? É uma viagem, então tudo isso facilita muito. Em essência, nós estamos falando de pagamentos. Tá? Quem é que emite o cartão de crédito? Então, a gente está falando de um banco. Hoje, as fintechs, tá?
e alguns outros tipos de empresas que a gente vai falar aqui. Especializados, então, na administração do cartão de crédito. E aí, uma das perguntas que me fizeram sobre o deferimento do cheque especial, o deferimento do CDC, quais são os critérios que os bancos usam para dar um limite de crédito? A mesma coisa que se aplica aqui no cartão de crédito. Primeira coisa, o sujeito não pode ter restrição, porque quem tem restrição é inadimplente e é um alto risco de não pagar. Segundo, ele tem que ter capacidade de pagamento, ele tem que ter renda. Essa renda tem uma fonte que deve ser mantida. Ele tem um bom emprego, ele tem uma boa qualificação. São questões que são mensuradas para se dar um rating, um score de qualificação desse tomador de crédito. Então, tudo isso é vinculado, é estudado estatisticamente e pode-se ou não dar um limite de crédito para o proponente que quer o cartão de crédito. Então, estatisticamente, sabe-se que as pessoas casadas são menos inadimplentes que as solteiras. O médico, o engenheiro, o arquiteto, ele é menos inadimplente do que um faxineiro. Isso é estatística, tá? Não é questão de segregação, não. É estatística. Quem é que tem mais risco? São essas questões que são levadas para uma súmula de análise de crédito que faz os cálculos e projeta quanto que se pode dar ou não de crédito. Tá? E a partir daí, deferiu-se o limite, emite-se, logicamente, um cartão. O cliente sabe qual é o limite que ele tem, ele vai poder utilizar isso. Tá? E aí, a gente tem que pensar que existe uma disputa no mercado entre as empresas que fazem isso. As mais principais é Mastercard e Visa. São as duas grandes bandeiras que iniciaram muito tempo atrás, né, e que fazem toda essa situação. Eles intermediam, falam para você, usa a minha bandeira, pode dar o cartão de crédito, fala para a loja, eu vou garantir os limites de crédito dessa bandeira aqui. Eu vou garantir que as vendas que você fizer, eu vou te pagar. Então, veja, tem um monte de pessoas operando aí. É o banco, é a administradora do cartão, é a loja, é o portador do cartão. E a bandeira no topo de tudo que faz todo esse sistema funcionar e estar interligado, dando garantias para que o negócio funcione. Então, a partir daí, tem o limite de crédito, foi definido, você vai fazer suas compras durante o mês sem precisar de dinheiro. Mas você sabe que num determinado dia, combinado com o banco, a soma de todas as suas compras, de todos os seus gastos feitos com cartão, vai ser debitado na tua conta, vai vir uma fatura para você ir pagar. Então, tudo isso tem que estar administrado pelo portador do cartão. Sabendo que muitas pessoas não administram, fazem bobagem, compram mais do que deveriam, e no dia do vencimento não tem recursos para pagar o saldo total das compras, vão pagar só uma parte, ou talvez nem paguem. Por causa disso tudo, o que acontece? A taxa de juros vai em cima. Então, as empresas têm que manter também um recurso em caixa ocioso para pagar quem? Para pagar a loja. A loja não pode deixar de receber. Então, esse dinheiro parado, esse dinheiro ocioso, para honrar as compras, tem custo, que vai ser adicionado ao financiamento do cliente. Então, parcelou o cartão de crédito, você está lascado. Deixou de pagar a fatura ou pagou o valor mínimo, você está lascado. Que tudo vai vir em cima. Porque por trás de tudo isso, tem todo um sistema de administração, de gestão de risco, que mensura esse risco e sabe qual é o preço dele. É muito caro. E isso vai ser repassado para o consumidor final. Lembre-se,
todo esse processo é um meio de pagamento. Eu tenho que garantir, não posso perder a credibilidade da loja, falar assim, já pensou, eu vendo um cartão de crédito e não recebo da administradora de cartão? Isso quebraria a economia. Isso não pode acontecer. Então é que isso é tudo controlado pelo Banco Central. São instituições reguladas pelo Banco Central. Tá? Então as lojas querem vender, mas não quer correr o risco de não receber. E ela não vai montar uma estrutura de análise de limite de crédito para cada cliente. Ela não vai fazer isso, custa muito caro. Então, ela transferiu isso para alguém, no caso, a administradora de cartão de crédito. Ela vai dizer, pode vender para esse cara com esse cartão. Ela, então, não tem uma estrutura administrativa para alavancar as vendas dela com vendas a prazo. Ela não precisa. Mas, em tese, é venda a prazo. 30 dias. Porque se fosse à vista, caía lá com o dinheiro, acabou, né? Não haveria necessidade. Mas como eu quero vender e nem todo mundo tem dinheiro, e eu gostaria de vender a prazo, mas não sei se ele vai pagar, transfiro o risco para a administradora do cartão. E aí eu posso negociar, você pode me pagar em 6 vezes, o cartão vai te pagar em 6 vezes, tá? Ou seja, você, loja, está financiando a venda, não é a administradora. Ela não pode fazer isso. A loja pode, tá? Então, se você quer comprar a prazo, 3 meses, sem juros, entre aspas, a loja te vende, ela vai receber em 3 parcelas. A menos que ela faça o quê? Eu tenho direito creditório do cartão de crédito. O que eu faço? Eu vou lá no banco e desconto. Então, se não souber também gerenciar a taxa de juros embutida nas vendas, vai tomar um ferro, vai perder dinheiro. Esse total de compras a prazo, ele influencia no limite total do cartão, não esqueçam disso. E quando eu pagar as prestações, nas datas das faturas, aí vai restabelecendo o limite de crédito, que é rotativo. Oh, desculpa aí, gente, deu uma pulada. As normas do cartão de crédito, reguladas pelo Banco Central, admitem que as empresas gestoras, né, do cartão de crédito podem cobrar 5 tipos diferentes de tarifa. Ele cobra do consumidor portador a anuidade, para manter o cartão de crédito vigente, tá? Ele cobra, eventualmente, uma avaliação emergencial de crédito, tá? Às vezes o cliente pede lá para aumentar o limite de crédito, pode haver ou não a possibilidade, tá? Isso é deferido pelo banco, ele cobra uma tarifa, tá? Se você utilizar o cartão de crédito para pagar contas de água, luz ou tributo, tá? É cobrado uma tarifa adicional. E pior, para isso daí, especificamente para isso daí, você tem que pagar IOF também. Mesmo como aumenta os gastos se você na utilização do cartão sem a pessoa saber. Tá? Você precisa tomar cuidado com isso. O cartão, inicialmente, é para você ir lá na loja e fazer uma compra, pagar um serviço. Isso. Que vai ser um negócio no futuro. Mas se no dia do vencimento de uma conta de luz você não tem como pagar, certo? Você não tem dinheiro. Aí o cartão de crédito fala, não, você pode pagar o cartão de crédito. E você vai pagar, então, esse valor dessa sua fatura de água, luz, telefone na data do vencimento da fatura. Ah, ok. O que você fez? Você fez um empréstimo autorizado. Portanto, você vai pagar IOF. Não tem juros, né? Não tem juros. Só que, por causa disso, a administradora de cartão de crédito vai fazer o que? Vai te cobrar uma tarifa por ter feito esse serviço. Tá? Você pode também sacar o dinheiro com cartão de crédito. Alguns limites de crédito tá lá. Você pode fazer compras R$ 1.000 e pode sacar em dinheiro até R$ 100, certo? Consequentemente, você sacou o dinheiro, você não está fazendo compra. Você está tomando dinheiro emprestado. Consequentemente, juros e IOF. Certo? E se você estiver ainda fazendo isso no exterior,
É uma porrada, é uma paulada isso aí. Tá? Que hoje já é uma operação de câmbio. Né? Se você precisar de uma segunda via de cartão, porque perdeu, quebrou, vai ser cobrado. Tarifa. A primeira via do cartão geralmente não é cobrada, a segunda é. Né? Se você tiver um problema de fraude, de problema com o cartão, tá? E, e você deu causa a isso, você vai pedir uma reemissão pelo bloqueio, você vai pagar. Se foi um problema da operadora, aí você não tem que pagar. Ele vai te dar o cartão de graça. Então, você dentro do banco, gestor, negociando com o teu cliente, o cliente fala, olha, eu acho que o meu cartão foi clonado, eu quero bloquear. Tá bom, bloqueia o cartão, vai ter que ser emitido um outro. Qual foi a causa? O que aconteceu? Né? Você foi vítima da fraude no sistema ou você fez uma bobagem? As duas coisas vão levar em conta para você pagar ou não a tarifa de reemissão do cartão. Então, é preciso tomar muito cuidado, não é uma coisa tão simples. Tá? Você, gestor do banco, que está negociando com o cliente, tem que lembrar uma coisa. É obrigatório entregar por escrito a cópia do contrato de emissão do cartão de crédito, informar todas as tarifas, tá? E nos extratos tem que mencionar tudo que está sendo cobrado e quanto que se realmente está se cobrando em taxa de juros ou encargos. Isso é obrigatório, é transparente, não é só norma do consumidor. É uma questão de governança, de credibilidade e de reputação da empresa. Tá? Os juros de cartão de crédito, vejam, não é empréstimo. Não é empréstimo. Então, o que é a cobrança? Só ocorre quando? É quando você atrasa o pagamento da fatura ou não paga, ou paga o valor mínimo. Pagou no dia, o saldo do devedor não tem juros nenhum. Ponto. Porque essa é a essência, né, do negócio. Agora, lógico que o banco quer faz que você pague só o valor mínimo, tá? E o restante vai ser financiado por uma agência bancária, por uma outra instituição financeira que vai cobrar um juros altíssimo. Então, isso também é uma questão de política, de avançar, né, para aumentar as receitas da instituição financeira. Tá? Então, gente, quem tem cartão de crédito, cheque especial, eu vou ressaltar aqui, vocês já estão cansados de falar. Pula fora. Porque nós, infelizmente, nós somos condicionados por alguns vieses no nosso raciocínio, na nossa tomada de decisão. Tá? O cartão de crédito, cheque especial, em determinados momentos, ele é uma tentação para você consumir. Para você fazer alguma coisa que você não devia fazer se você não tivesse dinheiro. Você não faria. Mas porque tem lá o limite, você faz. Assume uma dívida, aumenta a sua despesa, diminui a sua riqueza e alguém ganha. No caso, os bancos, os banqueiros. Porque eles sabem que as pessoas têm essa tendência. Controlar essa tendência parte do quê? Parte de conhecimento, de raciocínio, né, de reflexão. E o que a gente está propondo aqui também nessa aula, para que vocês tenham esse tipo de consciência. E pelas perguntas que eu tive da matéria passada, né, diversas perguntas, eu percebo muita preocupação com as dívidas as dívidas bancárias, né, o endividamento. Todo mundo percebeu que o Brasil tem um número absurdo de pessoas negativadas no Serasa, por não pagar dívidas, e a grande parte dessas negativações são decorrentes de saldos devedores de cartão de crédito e de cheque especial. Que são as linhas que têm essa tendência quase irresponsável. Não vou dizer que é irresponsável, quase, mas muito preocupante, né? Se você não tem, não pega. Se você não tem, não gasta. Ah, mas está lá, eu posso, depois eu me viro para pagar. É o diabinho em cima do ombro falando. Professor, boa noite. Boa noite. Como funciona a questão do cartão de crédito em outros países? Igualzinho. Também é a mesma metodologia, juros altíssimos ou é regulado? Não, é igualzinho aqui.
O que acontece é o seguinte, essa discussão que existe, inclusive de alguns senadores, deputados, que precisa taxar, que precisa limitar os juros, gente, isso é estupidez. Juro é aluguel, é preço do dinheiro. Quanto dinheiro mais escasso, mais arriscado, ele custa muito mais caro em qualquer lugar do mundo. Tá? Existe um movimento para criar o cadastro positivo, que é identificar os bons pagadores e privilegiar eles com taxas de juros mais baixas. Existe esse movimento. Porque é aquela história, né? Se há um nível de inadimplência alto dos tomadores, então eu tenho uma preocupação em repor isso daí através da receita do serviço. Então, os bons pagam pelos maus. Então, a ideia é criar um cadastro positivo, mas você vê que está uma resistência muito forte, porque você está abrindo dados de pessoas, né, possibilitando um gerenciamento muito mais complicado e muito mais segregado. Então, existe uma discussão aí sobre isso. O ideal mesmo é que a economia esteja estruturada para entender quem deve, quem não deve, se pode ou se não pode. Tá? Agora, cartão de crédito não é uma invenção brasileira, cartão de crédito é uma invenção lá dos europeus, lá no século passado, que espalhou pelo mundo como uma forma de incrementar as compras, incrementar as vendas, aumentar a confiança. Esse é um instrumento, mas que se deteriorou, logicamente, pela ganância dos bancos. Tá? Esse é um dos grandes problemas. Tá? Os bancos querem mesmo que você seja um devedor. É isso que ele quer, porque é isso que ele ganha, com isso que ele ganha mais. Mesmo correndo risco, eu vou perder 10% da minha carteira, eu boto esses 10% na taxa de juros, os outros pagam. Paciência. Então, os bancos, como no cheque especial, ele tem o mesmo problema, os administradores de cartão de crédito. O cara não pagou e está permanecendo no crédito rotativo, tá? A instituição de emissão do cartão, ela é obrigada a falar, olha, amigo, tem que parcelar isso daí, tem que sair daqui, eu tenho um CDC no banco tal, eu tenho um consignado não sei aonde, mas você não pode ficar aqui. O banco é obrigado a fazer isso, mas o cliente não é obrigado a aceitar. E é por isso que, normalmente, a coisa vira uma bola de neve, o cliente não paga, e depois de um prazo, né, que a gente vai estudar aí com a relação à inadimplência, essa dívida se transforma em perdas possíveis. E, a partir daí também, o nome do sujeito está negativado, justamente para forçar ele. Você quer ter o nome limpo? Vai lá e paga. Então, é tudo isso que tem que ser considerado na gestão da concessão do cartão de crédito e naquele tomador que quer o cartão de crédito também pensar nestas consequências que são muito nefastas para a vida econômica, para a vida financeira da pessoa. Então, tudo isso ele tem que repensar. E o ideal é que haja uma educação financeira nesse sentido, que infelizmente nós não temos. Mas se vocês olharem os sites dos bancos, as orientações que o banco dá, por obrigação moral e por obrigação legal, é de que as pessoas não deveriam tomar nenhum tipo de crédito sem antes fazer um planejamento financeiro, analisar sua capacidade de pagamento, analisar os riscos de não ter uma renda futura, tudo isso tem que ser pensado. O banco fala, insiste nisso. Mas quem é que lê? Um povo que tem uma cultura que nem a do brasileiro. Que qualquer texto com mais de 10 palavras, para ele, cansa. Para ler um artigo científico, então, é uma tristeza. Não gosta de estudar. É preguiça mental, porque realmente, né, a gente, quando estuda, o cérebro, ele consome 25% de toda a energia que a gente acumula. Mais do que qualquer outro órgão do corpo. Você correr, você consome energia, não consegue nem metade da energia que é ficar estudando. Por isso cansa. Aí não quero ler. Aí não lê, não sabe como é, não sabe como funciona,
e se arrisca. Aí nós temos aí um problema sério dentro da economia, que dificulta o crescimento da economia. Tudo isso tem que ser pensado, refletido, né, nos nossos raciocínios, nos nossos questionamentos, tá? Não só para ter uma educação financeira, mas também como contadores. Volta a focar aqui. O contador tem que ter conhecimento, tem que ter ciência desses cenários, para se posicionar dentro de um processo decisório na gestão de uma empresa. Então, vou fazer aqui uma simulação de contabilidade, semelhante ao que a gente já fez com o CDC, com o cheque especial, vamos fazer com o cartão de crédito. Então, vocês entenderam qual que é o mecanismo. Vamos ver se a gente simula esse mecanismo dentro da contabilidade. Então, a mesma planilha que eu passei, agora com mais uma aba, simulando as contabilizações que são feitas dentro de uma empresa gestora de cartão de crédito, tá? E, adicionalmente, o que seria feito num banco que financia os limites utilizados. Então, primeiro entender o que é o cartão de crédito, questão de prova, tá? Podem anotar aí, tá? Vai estar lá a pergunta, o que é um cartão de crédito? Se o cara responder que é uma linha de crédito, errado. Quem são os agentes de uma relação de cartão de crédito? Quem é o cliente, quem é o lojista, quem é a administradora, quem é o banco, quem é a operadora. Então, lembre-se, lá no topo dessa cadeia, quem inventou esse negócio, tá, é a operadora, no caso, Visa, Mastercard, Amex, entre outras, tem muitas. É ela que faz todo o sistema funcionar. Ela que interliga essas pessoas aqui. Ela que vai dar garantia para o lojista, pode vender que eu vou te pagar. Certo? Mas ela fala, quando ela fala isso, ela fala assim, administradora, você dá o cartão de crédito para as pessoas que vão pagar. E a administradora de crédito vai analisar quem é o cliente. Tá? E é lógico, para que tudo isso funcione, quando tiver um problema, haja um recurso, alguém tem que pôr dinheiro. E aí vem o banco. Então, veja como são coisas separadas. Como a gente trabalha normalmente com cartão de crédito de banco, a gente pensa que é o cartão de crédito do banco. Não é, o cartão de banco é de uma administradora. Quem te financia não é a administradora do cartão que deu o cartão. Quem te financia é o banco. Então, tem que estar separado essas contabilizações. Por causa disso, para vocês perceberem essa diferenciação, eu estou fazendo aqui, ó. O administrador do cartão de crédito concede um cartão para um cliente pessoa física com limite de compras de R$ 1.000 e taxa de juros no crédito rotativo de 15% ao mês. Ele vai cobrar uma anuidade de R$ 15 em 3 parcelas, né? Pode ser muito mais, pode ser menos, às vezes até isento. Tá? O cliente vai fazer, com o depósito do cartão, vai fazer uma compra de uma loja de R$ 300. Tá? Fatura combinada, escolhida pelo cliente, né? Vai ser dia 31, porque é o dia que eu recebo o meu salário, é o dia que eu recebo o meu aluguel, entendeu? É o dia que eu recebo a minha pensão, é o dia que eu recebo... Então, ele tem lá o fluxo de caixa dele, sabe que essa é a melhor data para ele pagar as dívidas das compras que ele fizer com o cartão. Tá? Esta administradora do cartão de crédito, que negociou com a loja para ela aceitar, e diz para ela, eu vou ser o responsável pelo risco da tua venda a prazo. Eu quero 3% de cada venda que você fizer. A loja tem que fazer as contas. Eu vendo 1 milhão, eu vou dar 30 mil para a administradora. 30 mil, eu montaria o meu próprio departamento de crédito. Com esse departamento de crédito, eu teria mais certeza de alavancar as vendas, de ter o mínimo risco de receber? Não, provavelmente eu ia gastar muito mais que 30 mil. Então, é muito mais barato fazer o quê? Transferir o risco para a administradora.
Agora, tem alguns negócios, algumas administradoras, que cobram até 8% sobre o valor da compra. Então, vocês têm que estar atentos, né, nesse tipo de análise. Então, vamos lá. No dia 1 de janeiro, cedeu lá o limite de crédito, emitiu um cartão para o cliente. Tá? Ou seja, você entregou o cartão, você está prestando um serviço, ok? Você está prestando um serviço, então você vai receber uma renda por isso, que é a renda do cartão de crédito, a anuidade, autorizado pelo Banco Central, tá? Imediatamente você também vai fazer o quê? O cliente vai lá, pegou o cartão, vai na loja e, ó, gastou 300 conto. Passa o cartão na máquina, passa no sistema, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Então, automaticamente já é gerado um lançamento na administradora de cartões. O que significa? Primeiro, a administradora de cartões deve para a loja. Deve para a loja R$ 300. Vai pagar daqui a 30 dias essa loja. Tá? E tem que receber do cliente, aquele que é o portador do cartão. Então, vejam, eu reconheço um ativo, 188, reconheço um passivo, 499. Okay? Está muito claro aqui. Valores a receber por transações de pagamento, não é operação de crédito ainda. Tá? Imediatamente, o que acontece? A loja vai me pagar, tá? Quando eu tiver acreditado a ela, vou descontar dela os R$ 300. Então, eu sei que eu vou receber dela R$ 9. Então, eu já reconheço aqui o que? Um ativo por serviços prestados. Uma lógica é uma subconta, não é essa mesma conta aqui, é uma subconta. Tem 90 contas, subcontas aqui. E já reconheço o quê? Você me deve R$ 9 por essa realização aqui. No dia 31, o que aconteceu? O cliente recebeu a fatura e tem dinheiro. Ele recebeu a fatura e tem dinheiro. Certo? Ele ganhou, ele teria que pagar aqui. Ele está pagando no dia 31. Ele ganhou um prazo. Ele recebeu o salário dele, então agora ele pode pagar, por isso que ele combinou o dia 31. Então, ele é debitado em conta corrente e o valor a receber, inicialmente colocado lá, tá? Valores a receber por transações de pagamento, zerou. 300. Essa mesma data, eu tenho mais um lançamento aqui. Na segunda data, também tenho mais alguns lançamentos já feitos. O que vocês vão fazer? Colocar o valor aqui. Qual valor? Qual é o histórico? Qual valor? Qual é o histórico? Olhando o que está acontecendo no lançamento. Estou debitando a conta de pessoa física. O que significa isso aqui? Estou debitando obrigações por transação de pagamento. Estou creditando a pessoa jurídica. Quem é que recebe dinheiro? Depois de 30 dias. Aquilo que a gente falou até agora. É só vocês perceberem quais contas que estão sendo movimentadas, qual é a operação e colocar aqui os dois valores. Então, eu vou disponibilizar para vocês não precisam copiar não, que nem nós fizemos na outra aula, eu vou disponibilizar para vocês a planilha, vocês só vão preencher esses dois valores e a gente confere na próxima aula, tá? E aqui eu tenho uma hipótese de que o cliente, no dia do vencimento da fatura, ele não tinha R$ 300 para pagar. E ele paga apenas R$ 100, ficando faltando 200 a pagar. Aí, gente, é que acontece a operação de crédito. É só neste momento, não é quando ele fez a compra lá atrás. E aí, eu tenho que reconhecer numa conta de ativo do banco que financia essa operação, tá? A operação de R$ 200. Então, eu reconheço aqui, no dia que, nesse dia, eu emprestei para o cliente
R$ 200. Por quê? Porque eu tenho que pagar 300 para a loja. Esse é o problema da administradora de cartão, né? E, lógico, decorre o tempo, o prazo, a partir de qualquer tipo de empréstimo, que eu tenho direito? Juros. Só reconhecidos no mês seguinte. Tá vendo? Por quê? Porque só foi emprestado no final do mês passado. Então, eu calculo a taxa de juros de 15%, é uma porrada, né? Jogo na conta que ele tem que me pagar, tá? E espero ele me pagar. Quando ele me pagar, eu vou cobrar tudo, mais os juros, mais IOF. Então, essa é a situação real do cartão de crédito. E vejam, quando eu estou fazendo todas essas operações, eu estou incidindo numa série de movimentações financeiras que estão exigindo uma captação de recursos, que estão exigindo um dinheiro para eu pagar a loja. A loja vendeu, ela precisa receber. Eu tinha que ter dinheiro em caixa para pagar ela nos 30 dias. O dinheiro ficou parado ali, eu captei ele no dia. E quando eu capto dinheiro no dia, taxa de mercado, taxa de juros do dia. A coisa vai lá para cima. A taxa de juros é muito mais alta, o risco é maior. Tudo isso vai impactar a nossa taxa de juros de cartão de crédito. Por quê? Porque nós temos esse problema que entre um pagamento e outro, existe o risco de não se receber. E onde tem risco, prêmio. Botem isso na cabeça. Gestor financeiro, o contador, ele tem que estar sempre com a ideia assim, dinheiro na mão vale. Dinheiro no futuro vale menos. Ponto. Perdeu. Dinheiro arriscado vale menos do que dinheiro sem risco. E tudo isso se transforma, transforma não, tudo isso vai ser representado, ou vai ser colocado, mensurado por uma taxa de risco, que é a taxa de juros que embute o prêmio por esse risco. A taxa de juros não nasce da vontade alheia, ela nasce de uma série de fatores internos e externos, exógenos e endógenos. E as pessoas não têm consciência disso. Pior, pessoas eleitas para serem deputados, vereadores e senadores, até presidente da República, não sabe disso. E fala as bobagens que você ouve na imprensa, que por sua vez tem outro bando de jornalista idiota que corrobora essas bobagens que são faladas por esses caras. Eu estou alertando vocês para quê? Para que amanhã ou depois, vocês estão aí passando um concurso ou prestando uma entrevista numa instituição financeira, vocês saibam se posicionar. Não vai falar a bobagem que esses caras falam. Tudo isso tem que ser considerado, ponderado para a profissão de contador. Então, gente, eu vou depois disponibilizar essa planilha, eu coloco ela lá, e até semana que vem vocês estudam para a gente só conferir as respostas e o entendimento, né? Eu ia fazer algumas respostas, ia dar algumas respostas às perguntas, vou deixar para a próxima aula. No começo da próxima aula, sem falta, eu vou trazer as questões aqui que foram colocadas. E eu vou abrir também o balanço, eu coloquei hoje o balanço, gente, vocês podem dar uma olhada, mas eu vou abrir e vou explicar essas contabilizações que nós fizemos aqui, como é que elas estão no balanço, como elas estão no balancete, de dois tipos de empresas diferentes, tá? Administradoras de cartões de crédito, uma, a BB, do Banco do Brasil, ela é uma administradora vinculada ao banco, ela faz tudo dentro da estrutura do Banco do Brasil, e uma outra, que é de uma loja, cartão de crédito de uma loja. Eu tenho uma loja famosa que vocês devem conhecer, que é a Marisa. Então, ela tem um clube de compras que ela montou um cartão de crédito. E tem uma outra loja, que é uma rede, a Rede Quero, que também, para estimular suas vendas, montou uma outra empresa de gestão de cartão de crédito para fornecer cartão de crédito para os seus clientes, seus milhares de clientes, no mercado que ela resolveu alavancar. E aí, como é que essas coisas aparecem lá dentro do balanço? E eu vou abordar, logicamente, quando nós estamos falando disso, essa questão do balancete das instituições financeiras, as características que ela tem.
Vocês pensam que para você achar essas contas que estão aqui, lançadas, é fácil? Não é fácil. O nosso COSIF, ele é dificílimo para você interpretar qual é a conta que você deve utilizar. Você tem que ler muito lá os primeiros capítulos para identificar qual é a orientação para a contabilização. Isso dá um certo trabalho. Alguma dúvida? A gente pode encerrar por hoje? Por mim, sim, professor. Alguma dúvida, pessoal? Então, eu estou encerrando aqui a gravação.